Olá, tudo bem? E hoje estaremos dando prosseguimento ao estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E hoje temos o capítulo número 3, Examina-te, que traz um comentário de uma epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nesta epístola, Paulo escreve na prisão, já estando próximo à morte. E ele começa essa carta aos Filipenses com essa questão do morrer ou do continuar vivo. O que era melhor? Porque para ele até desejava que a morte ocorresse para o seu encontro com o Cristo, nesse sentido. Mas também queria continuar para auxiliar ainda a comunidade cristã nascente que ainda necessitava dele. Então, após fazer alguns comentários sobre essa situação dual, ele parte para uma exortação à caridade e à humildade, no sentido do trabalhador perante os outros trabalhadores. Então ele diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Por que ele faz essa colocação? Nesta exortação à caridade e à humildade, ele está convidando a termos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, ou seja, a de copiarmos, a de modelarmos, a de tomarmos o exemplo do mestre. E aí Emmanuel destaca, discutindo aí na lei do trabalho, a importância da humildade no serviço cristão. E ele vai começar assim: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias, em sua expressão substancial. Se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. É interessante que Emmanuel faça essa comparação do trabalhador com a árvore. Porque no mundo, nós precisamos de diversidade de flora. Não adianta ter só macieiras. Não adianta ter só videiras. Não adianta ter só psigueiros. Não adianta ter só urtiga. É necessário uma diversidade onde cada árvore ofereça um fruto, uma utilidade, tenha um papel diferente, complementar às demais. O que serve de alimento para uns animais não serve para outros. O que serve para curar determinadas doenças não serve para outras. E assim por diante. No trabalho, a mesma coisa acontece. Cada um de nós tem a sua função, a sua missão, a sua tarefa a cumprir, que é diferente das demais pessoas. Por isso, o título desta mensagem é muito significativo. Examina-te, observa-te, analisa-te. Porque não adianta eu ser uma macieira e querer dar pêssegos. Não adianta eu ser uma videira e querer dar figos. Não adianta eu ser uma figueira e ficar insistindo em ter flores, porque a figueira não tem. E assim para as mais diversas coisas. O que quer significar isso, afinal de contas? Que eu devo desempenhar a tarefa que me foi confiada, de acordo com aquela concessão divina do tempo, e não querer tomar outras atividades que não me pertencem. E por isso Emmanuel seleciona um versículo que fala da humildade. Porque o que se imagina que é a humildade? A humildade, as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça. Uma pessoa pobre, uma pessoa sem instrução, uma pessoa ignorante, uma pessoa com parcos recursos financeiros, uma pessoa que fica assim quietinha, que não responde, que engole sapo. Mas a humildade não é necessariamente isso. Ela pode estar presente nessas situações? Pode, por que não? Mas não significa que o esteja sempre. A humildade é uma virtude que nos conecta à nossa natureza espiritual, a quem nós realmente somos. Se observarmos, a palavra raiz de humildade está conectada à palavra humus, da terra.
ou seja, aquilo que nos conecta às nossas bases, a quem nós realmente somos, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes, com as nossas imperfeições. Tem uma frase do livro da Charlotte Brontë, Jane Eyre, que inclusive está no catálogo racional, elaborado por Allan Kardec, que ela diz o seguinte: se eu não posso ser um anjo, serei eu mesma. É isso que é humildade. É ser quem realmente nós somos. Sem querer ser algo além e nem aquém. Nem acima, nem abaixo. Vamos por um exemplo bastante prático. Digamos que entre uma pessoa para assistir uma palestra espírita. E ela se acha a maior conhecedora de espiritismo, do evangelho, da mediunidade, do que quer que seja. A bambambam. Ela consegue aproveitar alguma coisa da palestra? Não. Por quê? Ela vai estar ali pensando no que o palestrante vai ter dito ou não, que tal jeito era melhor ou não, que não falou disso, que isso está errado, que é assim, que não é assado. E ela não aproveita nada. Por causa do orgulho. Porque ela está se colocando numa posição acima do que ela realmente é. E pegando o mesmo exemplo, chega lá uma pessoa que se acha a completa ignorante. Independente de ela já ter estudado, já ter anos de trabalho na casa espírita, já ter práticas de trabalho no centro espírita, por aí vai. Mas ela se sente inferior. Ela acha que ela nunca vai entender aquele assunto. O que ela vai conseguir captar da palestra? Muitas vezes também nada. Porque ela vai ficar apenas se maravilhando, ou dizendo: ah, meu Deus, mas olha só, que bonito, ou que difícil, ou que complexo. Ou pensando: que bom que tem essa pessoa, mas eu não consigo dizer por mim mesmo, eu não consigo explicar, e por aí vai. E aí, muitas vezes, no dia seguinte, tudo que ela ouviu entrou por esse ouvido, saiu pelo outro. Ao passo que, se alguém entrar na palestra espírita, sentar para escutar, sendo quem realmente é, consegue tirar proveito dela. Tirando novas lições, novas colocações e também muitas vezes vendo até, talvez, se houver, deslizes que a pessoa fez. Ou jeitos melhores de se colocar. Mas ela tira proveito, sem criticar, sem se menosprezar. Sem elogiar, sem julgar. Tirando realmente aquilo que lhe serve e que ela necessita. É isso que, em essência, é a humildade. Nós aqui falamos de alguém que chega para assistir uma palestra espírita. Mas isso pode ser aplicado em diversas situações da vida. Quando não somos quem realmente somos, nos sentimos mal. Por quê? Ou ficamos nos menosprezando, com baixa autoestima, nos criticando, nos culpando, achando que não nos prestamos, por aí vai. Ou temos que ficar sustentando uma máscara de superioridade. E aí vem a insegurança. Que já pensou, se descobre e se desconfiam. E aí a gente fica naquela paranoia, na teoria da conspiração. E quem são os maiores prejudicados? Nós mesmos. Segue, Emmanuel. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. E, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada devemos fazer por espírito de contenda ou vanglória, mas sim por ato de humildade. E realmente, Paulo compreendeu isso. Porque vejamos, Paulo tinha um papel de destaque na comunidade cristã nascente. Ele realmente era um grande trabalhador. Ele desbravou caminhos, ele enfrentou muitos obstáculos que os outros não enfrentaram e nem tinham condições de enfrentar. Ele cumpriu a missão dele, cumpriu a tarefa que lhe foi outorgada, lhe foi concedida. Mas qual foi a intenção dele ao cumprir a sua missão? Ao escrever essas cartas aos romanos, aos filipenses, aos coríntios, a todas, ao fundar as igrejas cristãs? Foi para elevar a pessoa dele? Não.
Foi porque os outros não eram preguiçosos, não faziam? Também não. Foi por espírito de humildade. Porque essa era a missão dele. Esse era o papel dele. Ele era a pessoa que tinha as melhores condições de cumprir essa tarefa. Se fosse delegada a outros, surgiriam dificuldades, obstáculos, tropeços, impedimentos. Ele não fez para se vangloriar, mas para mostrar a tarefa de Jesus Nazareno. E ao contrário também, ele sabia que tinha que ser ele. Ele não ficou se menosprezando. Ah, mas olha o que eu fiz. Eu persegui, eu matei, eu fui fariseu, eu fui isso, aquilo. Não ficou pensando, ah, mas eu não estou preparado. Mas isso é muito difícil. Não. Ele tomou a posição de quem ele era. Talvez ele até quisesse, como ele iniciou a carta, aquela dualidade que ele não sabia se era melhor desencarnar ou continuar encarnado. Talvez ele quisesse ter mais condições espirituais, mais forças, mais inteligência, mas ele não podia. Então ele passou a ser ele mesmo. E é este o segredo que o levou a cumprir a sua missão até o fim. Sem se rebaixar, sem se elevar, sendo quem ele era. Segue, mano. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. E isso aqui, Paulo de Tarso viveu na pele. Porque realmente ele tinha uma tarefa de grande relevância. Ele praticamente estava numa posição superior em relação à comunidade cristã. Os outros cristãos confiavam em Paulo, na sua palavra, na sua escrita, na sua condução, na fundação das igrejas, nas suas recomendações. Mas qual era o sentimento que ele estava ali no fundo e que só Paulo podia saber? Porque durante sua caminhada também Paulo recebeu inúmeros obstáculos. Teve que muitas vezes ser firme, ser duro, ser exigente. E aí quem recebe muitas vezes as palavras mais duras, mais firmes, de mais autoridade, não gosta. E aí, obviamente, critica. Mas ele, ao se examinar a si mesmo, ao se analisar, vendo que as suas intenções eram puras, eram nobres, eram humildes, podia seguir adiante com a consciência tranquila. E termina, Emmanuel. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. E realmente, até os dias de hoje, isso ainda se repete. Aquele que realmente é quem ele é, muitas vezes recebe as maiores críticas, perseguições, é tido por errado, é tido por esnobista, é tido por alguém que está querendo se colocar acima ou abaixo. Surgem as mais variadas críticas, assim como Jesus as recebeu, por tão somente cumprir o seu dever. E geralmente aí, e podemos recordar do vídeo anterior em que falamos das relações que temos de acordo com a lei do trabalho, quem muitas vezes critica é aquele que não está cuidando do seu próprio dever, das suas próprias obrigações. E para terminarmos os comentários de hoje, vamos escolher, novamente de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das mensagens ditadas pelos espíritos superiores e bons, contida no capítulo número 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nas instruções dos espíritos, a última mensagem, no número 13, se intitula Missão do Homem Inteligente na Terra. E o espírito disserta da seguinte maneira: Não vos orgulheis do que sabeis, porque saber
tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vocês nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E mais adiante ele termina. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. E realmente, nas questões de inteligência, muitas vezes o que vemos são os homens que são conhecidos se elevarem acima do seu patamar, acima de si mesmos. E muitas vezes aqueles que têm vastas condições se rebaixam acreditando-se inúteis, incapazes, não preparados e por aí vai. A tarefa da inteligência, a tarefa no serviço cristão, de acordo com o estudo da lei do trabalho, requer a humildade. Cumprirmos os nossos deveres, sendo quem nós somos. E vem cá, me diz, tu já tinha pensado nessa definição de humildade? O que é humildade para ti? Comenta aqui embaixo, eu vou querer saber. E para não perder nenhum vídeo aqui do canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E o nosso estudo termina aqui por hoje. Nos vemos na próxima semana para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!